Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Primeiras licenças para projetos de carbono impulsionam o debate sobre o novo quadro regulatório. Em termos comerciais, não são muito viáveis porque o custo já do projeto é elevado. Então, se temos um custo do capital elevado, o projeto não fica viável. Necessidade de infraestrutura avançada e mobilidade de fatores de produção. Temos problemas de transporte no nosso país, temos problemas da urbanização no nosso país, temos problemas de emprego no nosso país. Crescimento do comércio bilateral, que ainda representa cerca de 40 milhões de dólares anuais, apesar do potencial existente. Podemos, portanto, ir muito além dos 40 milhões de dólares de comércio anuais. E, claro, podemos fazer isso tanto do lado das exportações quanto do lado das importações. DICE Moçambique consolida-se como pilar da indústria metalomecânica nacional. Somos uma solução que não pode ser descartada no ambiente de negócio da indústria extrativa, a indústria de fabricação de estruturas pesadas, a indústria do alumínio. Outro ponto central do Congresso foi o impacto econômico da possível retoma da Total Energy em Afunge. O sindicato vê na retoma não apenas uma oportunidade laboral, mas também um sinal positivo para as cadeias produtivas e para o ambiente de investimento. A retoma da Total, há uma expectativa de que, primeiro, galvaniza-se a economia nacional neste setor, segundo, há uma expectativa de acesso ao emprego aos trabalhadores. Porque a questão da retirada de Moçambique da lista negra na GAFIP abre um espaço de acesso a financiamento para o investimento no nosso país. Este é o Semanário Económico. Boa noite, bem-vindo. A agenda econômica desta semana ficou marcada pela visita do Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uma visita que serviu para relançar a cooperação econômica bilateral, referir que o crescimento do comércio bilateral entre Moçambique e o Brasil retrocedeu nos últimos anos, ainda que represente cerca de 40 milhões de dólares anuais, mas isso está muito aquém do potencial existente, daí que as duas partes, o governo brasileiro e o governo moçambicano, pretendem explorar esse potencial, revitalizando a cooperação em setores estratégicos ou prioritários e relançar um relacionamento mais consequente, mais próspero do ponto de vista econômico entre Moçambique e o Brasil. Os pequenos negócios no Brasil representam mais de 98%, geram 2/3 dos empregos, tem uma importância muito grande no tecido econômico de um país como o Brasil. Então tem uma importância muito grande para economias como a de Moçambique. Ainda no que diz respeito ao dinamismo, à dinamização do mercado do carbono, partes interessadas neste segmento defendem a necessidade de uma regulação funcional, uma governação transparente e também mecanismos fiáveis de auditoria e certificação. Acreditam, portanto, os stakeholders do setor que o país possui um dos maiores potenciais da região em créditos de carbono associado a florestas, energias
energias renováveis, no caso biomassa e ecossistemas costeiros. Estes são os ativos principais que Moçambique detém no mercado do carbono e que precisa de transformar em recursos financeiros para as suas diferentes necessidades de financiamento, incluindo particularmente os direcionados para as ações de combate e mitigação dos efeitos adversos do clima, mas também impulsionar o crescimento econômico através dos recursos advindos do mercado de carbono. O governo tenha em consideração que o crédito de carbono não é que um título financeiro. Os termos comerciais não são muito viáveis porque o custo já do projeto é elevado. Então, se temos um custo do capital elevado, o projeto não fica viável. A industrialização tem sido considerada como um pilar do composto do processo de crescimento econômico de Moçambique. Um dos exemplos mais emblemáticos que o país tem no contexto dos seus esforços de promover a industrialização é o Parque Industrial de Belelouane. Não tem sido por isso, de resto, que importantes individualidades, quando de visita oficial ao nosso país, escalam o Parque Industrial de Belelouane pela referência que é no contexto da revitalização ou da reindustrialização do nosso país. Um dos exemplos que podemos encontrar naquele local é a empresa DAIS Moçambique, uma empresa que emprega mais de 180 trabalhadores, 86 milhões de meticais anuais em salários, um contributo fiscal superior a 11 milhões de meticais ao Estado, presença em megaprojetos como Kenmar, Vulcano, Mosal, Porto da Beira e Terminal de Contentores de Moçambique. Portanto, trata-se de uma empresa que neste momento é uma referência no contexto da reindustrialização e mostra que, através de unidades implantadas com alguma eficácia e com algum contexto estratégico, Moçambique pode disseminar indústrias importantes ao longo do seu país, não só ao nível dos parques industriais, mas também através de outros mecanismos e áreas geográficas e estratégicas do país. Através de um contrato que temos tido com a Mosal, que já dura alguns anos, foi mais fácil a gente se inserir nesse contexto da industrialização pesada aqui em Moçambique. Mas também os contratos que nós temos com a Kenmar ajuda a dar uma visibilidade, na economia do país. Especialistas do ramo da pesquisa e produção de conhecimento destacam que a integração regional, a diversificação produtiva e políticas baseadas em evidências científicas são essenciais para impulsionar a economia moçambicana e fortalecer a competitividade da mesma. Nós queremos uma sinergia entre os países africanos que juntos podem encontrar uma forma de catapultar os processos de desenvolvimento em África. A partir dos estudos, possam-se formular políticas que podem ajudar para a transformar a sua base produtiva. As autoridades moçambicanas posicionam a digitalização financeira como pilar central da transformação econômica e colocam nesse contexto as fintechs como parte central desse processo. Entretanto, estas unidades também revelam que existem bloqueios técnicos e institucionais que impedem a inovação, ou seja, o florescimento das fintechs. Os operadores de telecomunicações destacam falhas, por exemplo, de energia e competitividade que têm estado a comprometer todo o aproveitamento do potencial que a digitalização
oferece, proporciona. Portanto, o desafio neste momento é que o país invista muito seriamente e assertivamente e estruturalmente na implantação de infraestruturas que possibilitem uma digitalização eficaz e sustentável. Que tal começamos a pensar no Open Banking, num ambiente em que os recursos, todos eles são partilhados? Se estivermos a falar de interoperabilidade entre, por exemplo, sistemas da banca, posso-vos garantir que não é 2027. Isto vai acontecer no próximo ano. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química e afins está num exercício reflexivo para analisar a retoma das operações da Total Energy em Afungi e os seus efeitos no emprego e na atividade sindical. Também colocaram em perspectiva no encontro recentemente realizado em Maputo a temática da saída de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, AGAFE, que reforça expectativas de melhoria do ambiente econômico e de investimento em Moçambique. Nesse sentido, a reestruturação orgânica do sindicato é vista como essencial para garantir sustentabilidade financeira e capacidade de intervenção. A retoma da Total, há uma expectativa de que, primeiro, galvaniza-se a economia nacional neste setor, segundo, há uma expectativa de acesso ao emprego aos trabalhadores. A questão da retirada de Moçambique da lista negra na GAFI abre um espaço de acesso a financiamento para o investimento no nosso país. Estes foram os excertos dos temas que merecerão desenvolvimento mais abrangente, mais daqui a bocado, quando evoluirmos para o nosso bloco de atualidades. A informação, de qualquer forma, mantém-se dinâmica aqui no Semanário Econômico, por isso queria atrair a sua atenção agora à síntese informativa da presente semana. Este é o Semanário Econômico. Moçambique precisa de desenvolvimento económico, precisa de explorar as suas riquezas naturais de subsolo e, portanto, tem aqui uma oportunidade de promover o desenvolvimento económico, explorando esses recursos de gás precisamente para financiar, portanto, enfim, a transição energética. E, portanto, esta penso que tem sido, enfim, já uma mensagem muito impregnada, quer no setor público, quer no setor estatal, de que os recursos minerais, enfim, não sei se a visão é mesmo para a área extrativa, mas os recursos, enfim, como por exemplo o gás, enfim, devem servir, vão ser explorados, mas devem servir também para fazer o processo de transição energética 2023-2030. Portanto, é essa a ideia que eu tenho. O futuro, enfim, a Deus pertence, mas tudo depende muito das nossas lideranças políticas, da forma como encaramos o futuro e como queremos crescer, como queremos ver desenvolver as nossas empresas, a nossa juventude, enfim, o nosso país, o nosso bem-estar coletivo. Mas do ponto de vista económico, é preciso que o país inove, é preciso que o país crie fluxos de desenvolvimento com políticas muito fortes, com pessoas muito capazes e, sobretudo, com uma sociedade preparada para esse desenvolvimento. Nós temos que estar preparados para sair, enfim, da pobreza e abraçar estas riquezas como um fenómeno de bem-estar social coletivo. Políticas de conteúdo local muito fortes, capacidade de auditar essas políticas, acompanhamento para cumprimento efetivo e, sobretudo, estarmos atentos ao enquadramento regulatório e aquilo que efetivamente queremos para o país. Se é desenvolvimento, temos que estar atentos às diferentes variáveis, portanto, enfim, ao ecossistema do desenvolvimento de uma forma geral.
O governo atualizou a proposta do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para incorporar os mais recentes dados macroeconômicos que revelam uma contratação acentuada da economia em 2025 e uma quebra significativa das receitas fiscais. A economia caiu 3,9% no primeiro trimestre e contraiu 2,1%. A revisão do crescimento em baixa em 1,3 pontos percentuais este ano e em 0,4 pontos percentuais para 2026. As receitas de 2025 foram revistas para 361,8 mil milhões de meticais, menos 24 mil milhões face à previsão inicial, afetando também o exercício seguinte. Para conter o déficit, o Executivo decidiu ajustar variáveis orçamentais e reescalonar projetos de investimento não prioritários, garantindo a continuidade do financiamento dos serviços essenciais e das políticas sociais fundamentais. Você está com o Semanário Econômico. A visita que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, efetuou a Maputo e o seminário econômico bilateral realizado nesse contexto reafirmaram a prioridade estratégica que o Brasil atribui à África, ao mesmo tempo que destacou que o comércio bilateral com Moçambique ainda está aquém do seu potencial. A parceria que os dois países buscam estabelecer ou restabelecer apoia-se no fortalecimento das pequenas e médias empresas, na ampliação de investimentos, na diversificação dos setores produtivos, alvos de cooperação e investimentos, e implementar projetos concretos que geram impacto sustentável, evidenciando deste modo que a cooperação entre os dois países vai além da diplomacia formal e mira resultados tangíveis para ambos os lados. Vinícius Lages, gerente de assessoria internacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, destacou que a aproximação entre Moçambique e Brasil ultrapassa a dimensão comercial e se consolida como uma cooperação estruturada, orientada pelo presidente Lula e centrada no fortalecimento institucional. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com 53 anos de experiência, volta a cooperar com Moçambique para apoiar políticas favoráveis às PMEs, enfrentando desafios comuns como formalização, produtividade e ambiente regulatório. Os pequenos negócios no Brasil representam mais de 98%, geram 2/3 dos empregos, têm uma importância muito grande no tecido econômico de um país como o Brasil. Então tem uma importância muito grande para economias como a de Moçambique. Lages sublinhou que o maior ativo africano e particularmente moçambicano não está apenas nos recursos naturais, mas no capital humano e demográfico, estratégico num cenário global marcado pelo avanço da inteligência artificial. Missões anteriores noutros países africanos confirmam que a criatividade e a juventude são motores de oportunidade global. Porque esse país tem tudo, tem sobretudo uma reserva demográfica importantíssima, uma reserva humana importantíssima para o futuro da humanidade. Aqui nesse continente que nós temos esperança, numa era que será dominada pela IA, dessa reserva de criatividade. Alex Giacomelli, diretor do Departamento de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, referiu que a presença do presidente Lula em Maputo simboliza uma renovação da política externa brasileira para a África. O diretor destacou que os setores empresarial e governamental demonstram um crescente interesse mútuo e que há espaço significativo para expandir o volume e a diversidade do comércio bilateral. Hoje ronda apenas 40 milhões de dólares anuais, apesar de ter registrado um crescimento de 27% em 2024 relativamente a 2023.
A carne de aves representa 40,8% das exportações brasileiras para Moçambique, enquanto o tabaco constitui 95,3% das exportações moçambicanas para o Brasil. Segundo os dados oficiais do Banco Central do Brasil, Moçambique ocupa atualmente o 71º lugar na lista de investimentos brasileiros no exterior, com apenas 15 milhões de dólares. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique sublinha que o volume de negócios bilateral, que ultrapassou 100 milhões de dólares em 2024, ainda está aquém do potencial real. O fortalecimento da cooperação também depende de mecanismos financeiros. Lula, presidente do Brasil, ressaltou que nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito. O país está a trabalhar para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social recuperar a capacidade de financiar a internacionalização das empresas brasileiras. A medida busca viabilizar projetos e ampliar investimentos entre os dois países. Podemos, portanto, ir muito além dos 40 milhões de dólares de comércio anuais. E, claro, podemos fazer isso tanto do lado das exportações quanto do lado das importações. Devemos também diversificar os setores em que fazemos negócios. Diversificação é a palavra do momento no comércio internacional. O presidente moçambicano Daniel Chapo reforçou que deseja converter essa cooperação em projetos concretos com resultados tangíveis, especialmente nas áreas de agricultura, transporte, logística e exploração de gás, aproveitando a experiência brasileira em superar desafios semelhantes. Por sua vez, Lula da Silva referiu que Moçambique é um país em desenvolvimento que ainda possui lacunas de infraestruturas a suprir. Seu crescimento depende de portos, estradas, usinas e linha de transmissão. O Brasil tem empresas dinâmicas com condições de contribuir. Num contexto de tensões geopolíticas e políticas comerciais unilaterais, Alex enfatizou a necessidade de Moçambique e Brasil reafirmarem a defesa do multilateralismo e da cooperação em fóruns internacionais, incluindo CPLP, COP30 e G20, para ambos os países. A estabilidade institucional e a integração cooperativa são essenciais para atrair investimentos e garantir desenvolvimento sustentável. É fundamental que Moçambique e Brasil reafirmem a importância do multilateralismo como meio de resolver disputas e fazer avançar os ideais da humanidade, de desenvolvimento, direitos humanos e paz. É um momento muito auspicioso, muito alvissareiro, porque não é só grandes notícias que nós temos, mas nós já estamos nos antecipando e trabalhando na direção da concretização de questões, pontos que serão anunciados. Isso gerará, claro, que um efeito de mobilização imenso na sociedade brasileira e na sociedade moçambicana em seus diversos quadrantes. Como trazer melhor a experiência do Brasil e se o projeto ProSavana vai ser efetivamente retomado? Não, a ideia não é retomar o ProSavana, pelo menos não temos nenhuma indicação de que isso possa estar sendo cogitado. O que há é assim, existe uma espécie que nós chamamos, sobretudo nas províncias centrais, do centro-norte de Moçambique, nas províncias centrais de modo geral, a savana, a própria savana, digamos assim, moçambicana, né? E os regadios, que a gente chama a unidade fisiográfica do centro-norte moçambicano, eles se assemelham muito com determinadas regiões também do Brasil. E Moçambique, nós sabemos que é um país ainda essencialmente agrário, onde você tem uma grande parte da população, a maior parte da população economicamente ativa está no setor agrário, e ao mesmo tempo Moçambique é um grande importador de alimentos, o que é algo assim que nós já tivemos isso no Brasil. O encontro bilateral evidenciou que o relacionamento Brasil-Moçambique vai além de compromissos formais, refletindo uma visão estratégica de longo prazo. A convergência de interesses em PME e diversificação produtiva e desenvolvimento humano demonstra que a parceria não se limita ao comércio, mas busca gerar impacto sustentável e estrutural em ambos os países. O que há a destacar deste encontro bilateral entre o Brasil e Moçambique, realizado aqui em Maputo, na sequência da visita do chefe de Estado brasileiro a Moçambique, é que ficou evidente que a cooperação bilateral vai para além de compromissos formais, ela busca transformar intenções
em projetos concretos. Apesar do comércio anual atual de cerca de 40 milhões de dólares e de o Brasil ocupar o 71º lugar nos investimentos brasileiros no exterior, ambos os governos mostraram compromissos em fortalecer as suas pequenas e médias empresas, diversificar setores produtivos e criar políticas baseadas em evidências. A parceria que se propõe, que esta nova parceria que se propõe, aposta no desenvolvimento humano, na inovação e na integração econômica, com o objetivo de gerar impacto sustentável, benefícios tangíveis para os dois países. Moçambique está a posicionar-se para transformar os mercados de carbono numa nova fronteira econômica capaz de mobilizar centenas de milhões de dólares por ano e atrair investimentos para florestas, energias renováveis e ecossistemas costeiros. Contudo, a mesa redonda organizada e realizada recentemente aqui na capital do país, organizada pela Associação Moçambicana das Empresas do Ramo das Energias Renováveis e a INDEV, expôs a forma clara que o sucesso dos mercados de carbono em Moçambique depende urgentemente de um quadro regulatório sólido, governança transparente e mecanismos fiáveis de auditoria, certificação e repartição de benefícios, pilares essenciais para garantir a integridade climática e a competitividade internacional na atração desses financiamentos. Moçambique encontra-se perante uma das maiores oportunidades económicas da década. Transformar o seu vasto capital natural no mercado de créditos de carbono capaz de atrair investimento, financiar a adaptação climática e impulsionar a transição energética. Este consenso marcou a mesa redonda promovida pela AMER e pelo programa INDEV em Maputo, onde governo, setor privado e parceiros internacionais convergiram numa mensagem clara. O mercado de carbono pode gerar riqueza significativa, mas o país precisa de agir com rapidez, estratégia e integridade. Os participantes sublinharam que Moçambique possui vantagens comparativas raras na região. Vastas florestas com elevada capacidade de sequestro, grande potencial solar e eólico, uso intensivo de biomassa, que abre espaço para créditos de eficiência energética e ecossistemas de mangais e zonas costeiras altamente valiosas para Blue Carbon. Esse conjunto pode posicionar o país como um dos principais fornecedores de créditos de carbono de alta integridade na África Austral. Porém, o potencial permanece largamente inexplorado devido à falta de um enquadramento regulatório completo e de sistemas públicos de supervisão. A técnica da Direção Nacional das Mudanças Climáticas, Jatigo Amasink, recordou que o país está em plena revisão dos instrumentos ambientais e que as estratégias já aprovadas colocam o carbono no centro da transição climática nacional. A ENDE diz que nós vamos promover as economias verdes, azuis. Estamos interessados na descarbonização. A Estratégia Nacional de Financiamento Climático, ela claramente diz que mercados de carbono é uma das formas de nós angariarmos os fundos para o nosso desenvolvimento. Apesar disso, foram destacadas incertezas sobre registro, auditoria, repartição de benefícios, supervisão e mecanismos de MRV, aspectos essenciais para qualquer mercado credível. Empresas como Cleanland Energy e VBC alertaram para a necessidade de profissionalização técnica e ferramentas digitais para uniformizar dados. O fundador da CLE, Raul Muyambo, enfatizou a necessidade de integrar descarbonização MRV, tecnologia e financiamento. Os créditos de carbono, estamos a falar, é uma ciência, não é? E é uma área muito vasta. Não podemos só simplesmente dizer, ok, créditos de carbono ou mercados de carbono. É importante ter uma capacitação técnica e profissionalizada. Acrescentou ainda que a viabilidade depende de capital acessível. Então é importante desenvolver-se uma rede que visa uniformizar esta informação, que é para termos
uma melhor qualidade de geração de créditos de carbono. O programa INDEF, que opera em 20 países, apresentou resultados tangíveis em Moçambique. Mais de 1,2 milhões de pessoas com acesso à energia moderna, 444 mil com cozinhas limpas e 812 mil com sistemas fotovoltaicos autónomos. Donaldo da Silva, da INDEF, destacou que a próxima etapa passa por um Laboratório Nacional de Certificação no Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Para projetos, vamos dizer, que tem o setor climático como objetivo, tem acesso a financiamento concessional, grants, donativos, porque os termos comerciais não são muito viáveis, porque o custo já do projeto é elevado. Então, se temos um custo do capital elevado, o projeto não fica viável. A representante do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, Sónia Mendes, reforçou o papel da normalização como condição mínima para a credibilidade internacional. O setor das cozinhas melhoradas foi apontado como uma das áreas com maior potencial de impacto social e climático. Apenas 6% das famílias têm acesso a soluções limpas, mas as metas anunciadas pelas empresas já apontam para a cobertura de até 36% até 2035. Fizemos um estudo na Zambésia e na Nampula, assim, com a população, com o custo de biomassa local, verificamos que cada família por ano pode conseguir economizar 4.500 meticais, com o custo comercializado da lenha, porque em vez de usar um molho para uma refeição, vai só usar uma espécie de madeira que tiver lá, aquele molho de combustível que vai usar. As organizações presentes defenderam que o desenvolvimento do mercado de carbono exige clarificação urgente de vários elementos estruturantes, nomeadamente os critérios de adicionalidade, os mecanismos de medição e verificação, a realidade de auditoria independentes, a forma de repartição de benefícios com as comunidades e a articulação com as NDCs e demais metas climáticas nacionais. Sem estes pilares devidamente definidos, alertaram, o país arrisca perder competitividade e comprometer a confiança dos investidores e dos mercados internacionais. Acreditamos que com os dois instrumentos, temos a questão da legislação, mas também com a questão da NDC, que vai ser a Bíblia-mãe para os próximos 10 anos, é o cartão de visita do país em relação àquilo que são os projetos elegíveis ao financiamento climático. Vai ser muito importante porque vai dar uma credibilidade do país e também vai transmitir, sobretudo, confiança para os investidores e também mesmo para as empresas que já estão a operar no setor. O importante é que o governo tenha em consideração que o crédito de carbono não é que um título financeiro, que argumento vai ser convertido em dinheiro e esse dinheiro voltará para as empresas e essas empresas anualmente já são tributadas devido ao imposto de rendimento, que é de 32%. E se aplicar-se uma taxa que não seja realística, pode sufocar as empresas e argumento inviabilizar os modelos de negócios dessas empresas. A mesa redonda da AMER e da INDEF deixou um aviso inequívoco. Moçambique está numa encruzilhada. Ou aprova rapidamente um regulamento robusto, transparente e alinhado com padrões internacionais, capaz de gerar empregos verdes e financiamento climático, ou arrisca perder terreno numa corrida global que avança sem esperar. O potencial é enorme, mas o tempo para estruturar o mercado é curto. Tratou-se de uma mesa redonda que deixou um aviso inequívoco. O mercado de carbono já está a avançar no mundo e está a avançar muito depressa. Moçambique terá assim de decidir-se se entra preparado e competitivo ou se perde terreno numa corrida econômica que não espera por ninguém. O potencial é vasto, mas o tempo para agir é muito curto. Ficou evidente neste encontro que Moçambique está diante de uma das maiores oportunidades econômicas dos próximos anos, ou seja, transformar o seu vasto potencial ou capital natural em créditos de carbono de alto valor, capazes de atrair investimento, financiar a adaptação climática e impulsionar empregos verdes. Na mesa redonda promovida, no caso, pela AMER e pela INDEF, ficou também ainda claro que o potencial é enorme, mas que apenas será concretizado se o país acelerar o quadro regulatório, reforçar a integridade climática e garantir transparência
na repartição de benefícios. A Associação Moçambicana de Energias Renováveis, em estreita coordenação com o programa NDF, organizou em Maputo uma mesa redonda sobre o desenvolvimento dos mercados de carbono em Moçambique. O encontro reuniu mais de 50 participantes, incluindo representantes governamentais, setor privado, instituições académicas, parceiros internacionais e sociedade civil. A iniciativa surge antes do governo para lançar uma consulta formal sobre o futuro Regulamento Nacional dos Mercados de Carbono, um instrumento aguardado e considerado fundamental para conferir integridade, transparência e previsibilidade à participação do país neste mercado emergente. A emissão recente de licenças para projetos de carbono demonstra que Moçambique começa a avançar de forma estruturada na criação do seu mercado. ONG, empresas e comunidades preparam projetos em energias renováveis, fogões melhorados, conservação florestal e uso sustentável dos recursos naturais. No entanto, o país ainda está aquém do seu potencial real. Estima-se que apenas 3 milhões de créditos tenham sido emitidos até agora, apesar de um potencial superior a 100 milhões de créditos em setores como florestas, energia, agricultura, mangais e ecossistemas marinhos. Este desfazamento sublinha a importância de um enquadramento regulatório sólido, de sistemas de monitoria, relato e verificação mais robustos e de mecanismos de certificação que assegurem integridade ambiental e repartição justa de benefícios. A diretora executiva da AMER, Helena Macuna, destacou que os mercados de carbono deixaram de ser um tema exclusivamente ambiental e passaram a ser uma questão económica e estratégica para países vulneráveis às alterações climáticas. A responsável defendeu a necessidade de reforçar competências institucionais e técnicas para que Moçambique participe de forma competitiva no mercado global. Neste contexto, os mercados de carbono emergem como uma oportunidade estratégica para Moçambique. Contudo, nós reconhecemos que Moçambique ainda enfrenta desafios significativos para participar de forma plena e competitiva dos mercados de carbonos global. A ausência do enquadramento institucional robusto, aliada à necessidade de maior coordenação e clareza regulatória, limitam de facto a capacidade do setor privado de se envolver de forma estruturada e ainda transparente. É por isso que, neste encontro, nós assumimos que é de facto uma relevância todas as partes interessadas que estão nessa sala se envolverem de forma efetiva, de modo que saiamos daqui com perspectivas alinhadas e comprometedoras. Já Epifânia Gove, da AMER, sublinhou que a criação de um mercado funcional exige coordenação entre instituições públicas, setor privado e peritos nacionais, sendo igualmente essencial alinhar o processo com padrões internacionais de integridade e transparência. A mesa redonda serviu assim para consolidar bases técnicas, apoiar o setor privado na preparação de documentação e criar pontos de contacto com potenciais compradores internacionais. Este é um passo fundamental para assegurar que o país avança com um enquadramento sólido, transparente e alinhado com as capacidades do setor privado. É neste contexto que a AMER, com o apoio do ENDEV, convoca esta mesa redonda para criar um espaço de diálogo estruturado, onde possamos compreender o estado atual dos mercados de carbono, compreender as metas e contribuições das empresas, consolidar custos por tecnologia e, acima de tudo, construir recomendações práticas para fortalecer a participação de Moçambique neste mercado emergente. Esperamos reforçar a compreensão nacional sobre os mecanismos do mercado, partilhar metas e potenciais de redução de emissões dos projetos de cozinha limpa, identificar desafios e oportunidades para um enquadramento regulatório eficiente e alinhar estes esforços com as prioridades estabelecidas na Agenda E6, refletindo as recomendações e aprendizados destacados na última COP, que enfatizam participação inclusiva, credibilidade e financiamento efetivo. Estimativas oficiais e de parceiros internacionais indicam que Moçambique poderá gerar entre 30 e 40 milhões de dólares anuais em créditos de carbono, desde que exista um regulamento claro, sistemas de certificação fiáveis e capacidade de atrair investimento verificado.
O setor de uso da terra, florestas e mudança de uso da terra, responsável por cerca de 70% das emissões nacionais, poderá assumir um papel central na captação de projetos, reflorestamento e conservação de ecossistemas. Para um país altamente vulnerável a eventos climáticos extremos, a consolidação de um mercado de carbono representa não apenas uma oportunidade de geração de receitas, mas também um mecanismo de financiamento climático para projetos de adaptação e resiliência comunitária. O debate promovido pela Mary Indev é visto como um momento de viragem para o país. Transformar o potencial do carbono em ganhos económicos tangíveis exigirá estabilidade regulatória, alinhamento intersetorial, capacidade técnica e um processo transparente de validação e certificação. O próximo passo, o lançamento oficial da consulta ao setor privado, será crucial para definir as regras que orientarão o desenvolvimento do mercado de carbono em Moçambique nos próximos anos. À medida que o país avança para a criação de um mercado nacional de carbono, o desafio será transformar potencial em credibilidade. Moçambique poderá tornar-se um líder regional na geração de créditos de carbono de alta integridade, mas apenas se reforçar a capacidade institucional, do país, harmonizar iniciativas que hoje se mostram dispersas e alinhar-se com os padrões globais de transparência. O futuro econômico neste contexto do mercado de carbono moçambicano dependerá ainda mais da velocidade e rigor com que o país construir as suas regras de jogo neste domínio. A DAIS Moçambique reforça a sua posição como uma das principais referências nacionais na indústria metalomecânica, com soluções industriais para setores estratégicos e com impacto direto na cadeia de valor. A empresa tem estado a aliar o seu contributo fiscal com a geração de emprego e transferência de conhecimento, enquanto defende reformas estruturais que permitam uma maior e melhor valorização do conteúdo local. Instalada no Parque Industrial de Belo Luana, a DAIS Moçambique é hoje um exemplo do potencial da engenharia nacional. Com mais de 180 trabalhadores, a empresa movimentou em 2024 cerca de 86 milhões de meticais em salários e pagou mais de 11 milhões de impostos ao Estado, consolidando o seu papel econômico. Segundo o diretor-geral Melo Mate, a DAIS tornou-se a parceira estratégica de grandes projetos. Hoje temos empresas do óleo e gás que vêm ter conosco para fabricações, ok? O setor mineiro continua a confiar os nossos serviços, ok? O nosso cliente Mosal também ano passado teve um programa de aceleração e mostramos que estamos à altura de responder ao desafio. Por exemplo, no mês normal a gente reparava uma coisa de 10 a 12 panelas, chegamos a reparar 24 panelas no mês, o que constituiu um recorde. No princípio nós também não tínhamos muita certeza que íamos poder fazer isso, mas através de uma boa planificação, ok, e organização, a gente conseguiu mostrar que sim, quando somos postos a provas, somos capazes de responder com muito profissionalismo, com muita dedicação e com muita competência. Através de um contrato que temos tido com a Mosal, que já dura alguns anos, foi mais fácil a gente se inserir nesse contexto da industrialização pesada aqui em Moçambique. Mas também os contratos que nós temos com a Kenmare ajudam a dar uma visibilidade, ok, na economia do país. Hoje em dia, através das oportunidades que a DAIS teve, permitiu com que hoje a gente faça parte daquilo que eu chamo a fina flor das indústrias pesadas, ok, metalomecânicas aqui em Moçambique. Então, isso para nós já é muito bom. Hoje em dia, a gente costuma dizer que
não há muita necessidade das empresas procurarem algo que tem a ver com o aço fora de Moçambique. Nós podemos ser a solução ideal para todas as necessidades do mercado no ramo da metalomecânica. Em 2024, a empresa concluiu 2 grandes projetos para a Kenmar Resource, envolvendo centenas de trabalhadores e dezenas de pequenas e médias empresas fornecedoras. O impacto multiplicador estende-se à cadeia de transporte, consumo e equipamentos. Apesar dos resultados, Melo Mata sublinha que a ausência de uma lei de conteúdo local continua a limitar a competitividade nacional. O know-how, a competência e a confiança que os clientes foram depositando em nós desde a primeira hora. E quando fazes bem a primeira vez, os clientes falam, o mercado reage e hoje em dia somos uma solução que não pode ser descartada no ambiente de negócio da indústria extrativa, a indústria de fabricação de estruturas pesadas, a indústria do alumínio. Portanto, estamos inseridos hoje nos principais produtos que se exploram aqui em Moçambique. Para além da vertente econômica, a DICE aposta na formação prática de engenheiros e técnicos recém-formados, em parceria com universidades e institutos. Jovens como Mauro Mondlane e Ivy Peter reconhecem que a empresa funciona como um verdadeiro laboratório de engenharia, onde o conhecimento teórico ganha vida em projetos industriais de grande escala. A empresa defende ainda a criação de centros de treinamento e laboratórios nacionais essenciais para transformar a teoria académica em prática industrial e consolidar a industrialização de Moçambique. Portanto, sabemos que muitas das escolas moçambicanas dão a parte teórica, mas há uma dificuldade de traduzir a parte teórica em parte prática. Então a gente vai alguns institutos, através de um programa também de parceria com o Parque Industrial daqui de Belelwane, trazemos recém-formados das escolas para gastar aqui de 6 a 1 ano para aprender uma profissão, para transformar em prática a teoria que eles aprenderam nas escolas. Vim aqui para a DICE, deparei-me com um mundo completamente diferente. Iniciei primeiro com projetos pequenos aqui da nossa oficina de reparações, fazemos reparações para Mosal e outras máquinas. E com o andar do tempo fui exposta a grandes projetos dentro da Mosal, como o AP3 XLE, estamos a fazer a troca de uns componentes lá. E depois disso fui exposta também a projetos grandes na TCM, MPDC, e tem sido muito bom, foi excelente para o meu conhecimento, não só profissional, mas como pessoal também. Na minha posição eu tenho a chance desempenhar uma das coisas que eu mais gosto, que é ser projetista. O que significa ser projetista? Que é quando temos uma estrutura, precisamos de alguém que desenha, dimensiona, calcula e depois faz o budget total para a produção e instalação da mesma estrutura. Então, para mim, estar na DICE significa estar num processo contínuo e construtivo da minha carreira. A força da DICE Moçambique não está apenas no aço que transforma, como ficou evidente, mas no conhecimento que transmite e no talento que forma. Ao criar oportunidades para a nova geração de engenheiros, a empresa mostra que o futuro industrial do país se constrói dentro de portas, com competência nacional e políticas que reconheçam e impulsionem esse valor. O mais recente encontro econômico, a conferência inaugural do Centro Africano de Conhecimento, Estudos e Pesquisa, CACEP, esta é a abreviação, destacou que a inovação e a ciência são motores essenciais para acelerar o crescimento sustentável, enquanto a eficiência na alocação de recursos e diversificação produtiva emergem como fatores críticos para consolidar a competitividade nacional e regional.
Vasco Banza destacou que a integração com economias vizinhas é essencial para fortalecer cadeias de valor e aumentar a competitividade. Mercados ampliados e políticas harmonizadas permitem que Moçambique atue como um hub logístico e industrial na África Austral. Nós queremos uma sinergia entre os países africanos que juntos podem encontrar uma forma de catapultar os processos de desenvolvimento em África. O que nós queremos é trabalhar com todos os parceiros. Segundo Banza, a infraestrutura é a condição indispensável para o crescimento. Portos, estradas, energia e telecomunicações formam a base para a competitividade, enquanto setores estratégicos como energia renovável, mineração com valor agregado, tecnologias avançadas e agroindústria podem ser motores de crescimento sustentado. É que nós achamos que, através de pesquisas catapultar resultados, ou seja, soluções com evidências, é possível sim, a partir dali, formular políticas públicas que possam, então, catapultar o nosso desenvolvimento. Banza reforçou que políticas públicas só são eficazes quando embasadas em evidências científicas, permitindo identificar setores prioritários, melhorar a produtividade e orientar investimentos estratégicos. De exemplo da agricultura, por dar exemplo de outros. Por exemplo, nós em Moçambique temos muitos problemas na área, por exemplo, do ambiente. Temos problemas de transporte no nosso país, temos problemas da urbanização no nosso país, temos problemas de emprego no nosso país. Então, todos esses problemas serão o nosso foco, não é? O diretor científico do CANCEP destacou que a cooperação internacional deve ser analisada criticamente, dando prioridade à mobilização de recursos e conhecimento dentro do continente, evitando condicionalismos externos. Se o financiamento vier sem nenhum condicionalismo, que nos cria, portanto, barreira na forma de pensar para a nossa África, tudo bem. Mas se é um financiamento externo que vem para nos dizer que, olha, temos que pensar assim, daquela forma, acho que não é útil neste momento, que nós achamos que a África tem que começar a andar e pensar de forma independente, sair da caixa, porque às vezes o que atrofia o pensamento autônomo africano, naquilo que acha que pode ser a sua forma, ou seja, naquilo que acha que pode ser o seu espírito de desenvolvimento, são esses financiamentos que já vêm com pacotes de condicionalismos e acabamos de fazer aquilo que os outros querem e não aquilo que nós achamos que pode ser útil para nós. O evento demonstrou que Moçambique e África podem acelerar o investimento estratégico. Para que essas oportunidades se traduzam em desenvolvimento sustentável, é necessário reforçar instituições, diversificar a economia e alinhar políticas públicas ao conhecimento científico. Os debates promovidos pelo Centro Africano de Conhecimento, Estudos e Pesquisas, CACEP, concluíram que o futuro da economia de Moçambique dependerá da capacidade de traduzir políticas e estratégias em investimentos concretos, promovendo a modernização tecnológica, a geração de emprego e a resiliência perante desafios estruturais e externos. Moçambique busca acelerar o seu processo de transformação digital com foco no setor financeiro, no momento em que o governo, os bancos, as fintechs, as seguradoras e os operadores das telecomunicações vêm a terreiro defender que a interoperabilidade, os pagamentos eletrónicos e a identidade digital se transformaram como elementos indispensáveis para se ter um país mais moderno, eficiente e competitivo. No encontro preparatório para uma conferência mais estruturada a realizar-se no próximo mês, foi realçada que os avanços que neste momento o país tem estado a conquistar são importantes, mas também há que não olvidar os desafios críticos que definirão o ritmo da digitalização nacional, um movimento que se mostra também muito urgente. A transformação digital voltou a dominar a agenda económica, com o governo a reforçar que a modernização dos serviços financeiros passou a ser um dos seus pilares estratégicos. A meta, segundo o executivo, é clara: permitir que qualquer cidadão seja atendido onde estiver, sem precisar deslocar-se longas distâncias para aceder a serviços públicos ou bancários. Estamos aqui nesta sala, temos esta obrigação de tornar esse sonho
da pessoa de chifunda ou de Mafambice real. E é este convite que eu queria fazer às pessoas que estão aqui, porque vocês são parte deste processo de realizar esse sonho. Se a componente financeira funcionar, aquele homem lá, ainda que possa entrar e tratar de tudo que ele quer eletronicamente, se ele não pode pagar o serviço, o Estado não vai lhe dar o documento que precisa. Vai precisar na mesma de ir a um sítio só para pagar o dinheiro. O que tem que existir é, sobretudo, os mesmos temas de regulação para ambos. Eu não posso ter uma estrutura ou um controle da AML e de CFT num banco diferente daquele que tem numa carteira móvel. Como fazê-lo chegar este serviço financeiro e estender este serviço financeiro para que também possa servir o cidadão, não numa lógica meramente de serviço financeiro, mas numa lógica de utilizador de serviços do Estado. Que tal começamos a pensar no Open Banking, num ambiente em que os recursos, todos eles são partilhados, a informação também é partilhada, de maneiras que o que vai diferenciar uma atividade da outra é o serviço que nós prestamos e o elemento que nos vai tornar atrativos para o mercado passa a ser mesmo esse, a qualidade do serviço que nós prestamos. A arquitetura proposta assenta em 5 pilares fundamentais: certificação digital, interoperabilidade, identidade digital, plataforma única de pagamentos e o portal do cidadão. Estes instrumentos deverão permitir que processos financeiros, registros e pedidos de documentos se tornem totalmente digitais e integrados. O encontro foi marcado por intervenções críticas das fintechs que denunciaram constrangimentos estruturais. Gostaríamos que, com a existência deste novo Ministério que está para dar um impulso à transformação digital, pudesse se acelerar, portanto, a aprovação do regulamento que dita como é que as empresas devem adotar, portanto, a cloud computing. O outro ponto que eu gostaria também de levantar aqui tem a ver com o assunto das assinaturas digitais. O serviço já foi criado, sob o ponto de vista daquilo que é o regulador, em termos de criar mecanismos para que se possa adotar. No entanto, nós, como provedor de serviços, é uma das soluções que nós sempre quisemos trazer ao mercado, mas também estamos a ter um pouco de dificuldade na forma como o próprio regulamento foi, tanto, implementado. Porque vejam, ainda hoje, eu posso dizer isto com toda a presença, não há nenhuma fintech a funcionar em Moçambique completamente em pleno. Porquê? Porque não há maneira de ligar à Simrede. E, por outro lado, a Lei de Base 2020 obriga que todas as sociedades financeiras estejam ligadas à Simrede. Portanto, estamos aqui a criar uma situação em que é impossível trazer para o mercado a inovação que estas fintechs desenvolveram ao longo de 7 anos. Se estivermos a falar de interoperabilidade entre, por exemplo, sistemas da banca com sistemas providenciados pelo Estado. Por exemplo, sei que a banca quer ter acesso ao sistema de identificação civil para confirmar se aquela pessoa está a apresentar o documento é de fato ele que ele é de fato aquele que está ali naquele documento. Isso posso vos garantir que não é 2027. Isto vai acontecer no próximo ano. Se não acontecer rápido, é só por causa do tempo que é necessário para a empresa que estamos a contratar fazer. No nosso plano, isto devia acontecer a partir de março do próximo ano, o mais tardar. Então, para dizer que sim, vocês vão ter interoperabilidade com o sistema do Estado. Também vão ter interoperabilidade com os outros sistemas relacionados com isso. As telecomunicações colocaram luz sobre um problema ainda mais básico: a energia. Operadores relataram que existem comunidades com rede móvel, mas sem eletricidade doméstica, o que obriga a deslocações extensas apenas para carregar o telemóvel. Um gestor resumiu o dilema. Nós temos que ir também ao mais básico da infraestrutura, porque tudo isto está assente em acesso digital. Mas o acesso digital não ocorre se nós não tivermos um terminal para esse acesso digital, e sim, grande parte da nossa população ainda não tem acesso a celulares, sejam eles de segunda geração, sejam eles das novas gerações. Por mais que nós construamos toda esta infraestrutura digital e tenhamos todo o ecossistema de pagamento e de serviços por cima dela, ela nunca vai ser acessível à população enquanto nós não resolvemos os problemas de base. Nós não temos como fazer expansão sem eletricidade. Muitas vezes até as empresas de telecomunicações, de forma unilateral,
que também tem que ser visto depois, faz a duplicação de esforços. Podemos ter redundância em termos das células, mas não redundância em termos da torre, e o país poder desenvolver cada vez mais. Outra crítica incidiu sobre a duplicação de infraestruturas, evidenciadas pela presença de várias torres lado a lado no mesmo bairro. Primeiro, é preciso que a digitalização não deixe ninguém para trás. Segundo, que todas as pessoas neste momento sejam pessoas escolarizadas, como não. Aliás, nós podemos olhar para a questão das carteiras móveis, né? É um processo de digitalização que já está cada vez mais enraizada. Então, significa que todas as pessoas serão beneficiárias e todas as pessoas tirarão, portanto, o grande proveito deste processo. O setor segurador defendeu que a digitalização pode massificar o acesso aos produtos de seguro e aproximar as companhias das comunidades. Uma representante destacou. O debate expôs também a necessidade de coerência regulatória, especialmente na relação entre inovação e estabilidade. Nós entendemos que qualquer inovação, qualquer tecnologia que surja, tem que permitir expansão do serviço, mas reduzir o custo. O que acontece é que muitas das vezes estas plataformas vão aumentar mais custos para o serviço. Até as pessoas preferem estar no sistema tradicional porque é mais barato do que o sistema eletrônico, que é inovativo. Se nós conseguirmos expandir os serviços, então também temos que conseguir reduzir o custo desse serviço. Aí é que vamos ter muita gente a aderir a estas plataformas. Por isso nós achamos que a Janela Única precisa e vai colaborar com várias outras plataformas que existem no país para que aquilo que são os ganhos que já foram, que o país já os tem, portanto, esses ganhos possam ser uma boa base para aquilo que é a grande ambição do Estado, de facilitar cada vez mais e permitir com que, através da digitalização, de tecnologias de informação, possamos ter uma transformação económica, não, mas uma transformação económica real, que possa ser mais inclusiva e gerar empregos, mais valor, mais educação, uma melhor... A conferência BFSI no horizonte cresce a expectativa sobre reformas essenciais para transformar esta visão em realidade. Interoperabilidade plena, integração entre Estado e banca, regulação da cloud, cibersegurança, pagamentos eletrónicos universais e combate à exclusão digital. O sucesso desta agenda, afirmaram vários intervenientes, dependerá da capacidade de unir infraestruturas, plataformas e entidades públicas e privadas no mesmo ecossistema. Este encontro terminou com um consenso importante. Moçambique tem estratégia, o talento e a vontade política para avançar, mas precisa de acelerar a execução e resolver e remover os obstáculos estruturais para que a transformação digital chegue a todos, do centro urbano às localidades mais remotas do país. Só assim o nosso país poderá transformar a promessa da economia digital numa realidade tangível para todos os cidadãos, empresas e para o próprio Estado. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química e Afins realizou o seu 4º congresso num momento crítico para o setor industrial e para o mundo laboral moçambicano. O evento, que se realizou sob o lema por uma reestruturação orgânica rumo à sustentabilidade da ação sindical eficaz, debateu basicamente a retoma das operações da Total na Península de Afungi e a recente saída de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, a GAFI, e os preparativos também da realização do 8º Congresso da OTM Central Sindical, temas que influenciam diretamente a competitividade industrial, a qualidade do emprego e a estabilidade das relações laborais no país.
O 4º Congresso do Sindic-IF reuniu representantes de todas as províncias para discutir os desafios emergentes das relações laborais e a reconfiguração do setor industrial moçambicano. A conclusão central foi inequívoca. O modelo sindical atual, ainda baseado numa lógica herdada das antigas empresas estatais, já não responde à complexidade dos megaprojetos e das cadeias produtivas modernas e à urgência de modernizar o sindicato. Naturalmente vamos mudar a forma de agir, a forma de estar na sociedade. Queremos ser uma organização dos trabalhadores de Moçambique relevante, uma organização dos trabalhadores de Moçambique dinâmica e que atenda às necessidades do povo moçambicano. A liberdade sindical, ou a falta dela, foi um dos temas mais críticos do Congresso. Segundo o sindicato, metade das empresas que operam em megaprojetos recusam a presença sindical, restringindo o diálogo laboral e fragilizando a defesa dos direitos. Cerca de 50% das empresas que atuam na área do petróleo e gás, estou a falar dos megaprojetos, quase que não aceitam o exercício da atividade sindical. Nós vamos levar as empresas para os tribunais, porque pensamos que estas manobras de limitar os direitos fundamentais, até constitucionalmente consagrados, naturalmente são os juízes que podem decidir. Outro ponto central do Congresso foi o impacto econômico da possível retoma da Total Energy em Afunja. O sindicato vê na retoma não apenas uma oportunidade laboral, mas também um sinal positivo para as cadeias produtivas e para o ambiente de investimento. A retoma, a provável retoma da Total, há uma expectativa de que, primeiro, galvaniza-se a economia nacional neste setor, segundo, há uma expectativa de acesso ao emprego aos trabalhadores. A questão da retirada de Moçambique da lista negra na GAFI abre um espaço de acesso a financiamento para o investimento no nosso país. O Congresso alertou ainda para as fragilidades profundas da indústria moçambicana, enfrentando concorrência externa, falta de proteção setorial e dificuldade de penetração no mercado. Exemplo como o setor de tintas e o setor açucareiro foram utilizados para ilustrar a urgência de políticas industriais adequadas. Chacata reforçou essa posição, afirmando: a situação de importações, a situação de vulnerabilidade do mercado torna a nossa indústria também vulnerável. É preciso que se pense em políticas iguais às políticas que foram adotadas, portanto, no setor da açúcar, para proteger a nossa indústria. Outro desafio crítico discutido foi o da sindicalização em multinacionais. Estruturas laborais baseadas em outsourcing reduzem drasticamente o número de trabalhadores efetivos, fragilizando a representatividade sindical. Vamos para uma empresa que, por exemplo, possa ter 1.000 trabalhadores ao seu serviço, mas apenas 50 ou 100 é que são trabalhadores efetivos dessa empresa. Este é um desafio que nós temos no sentido de fazer com que todos aqueles que trabalham para aquela empresa, independentemente de ser daquela ou não daquela empresa, mas devem ser sindicalizados. Laurino Chiconella, membro do secretariado, detalhou essa realidade. No conjunto, as intervenções do Congresso refletiram a urgência de um sindicalismo mais forte, mais técnico e mais adaptado ao ritmo da transformação industrial e dos megaprojetos. Com a presença de membros do governo e parceiros institucionais, o Congresso desta agremiação sindical deverá reforçar a urgência do sindicalismo preparado para acompanhar a evolução dos megaprojetos e o processo da reindustrialização do país. A capacidade de diálogo, formação e adaptação será assim determinante para que Moçambique capitalize a retoma da confiança internacional e transforme grandes investimentos em emprego digno, qualificação profissional e desenvolvimento sustentável. Chegados aqui, chegamos ao final de mais uma edição do Semanário Econômico, como sempre, com a nossa responsabilidade e profissionalismo. Muito estamos agradecidos pela preferência e privilégio da audiência que nos concedeu e que aceito que lhe enderecemos nesta altura a convite para um próximo encontro daqui a 7 dias, sensivelmente neste seu canal de eleição, a STV Notícias, na próxima quinta-feira, quando forem 22 horas. Sensivelmente até lá, desejamos-lhe uma semana bastante frutífera
com importantes realizações e perspectivas. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.